boa noite, bom dia, ou boa tarde, como sempre eu falo, né? Não sei os horários que vocês vão assistir esse vídeo. Mas hoje nós vamos ver uma importante etapa, né, dos conteúdos de ensino médio, né, que seria a calorimetria. Tá? Vou tentar resumir o máximo aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar aqui embaixo, certo? Que com certeza eu vou ter o maior prazer de responder essas perguntas, né? Ok? Então aqui nós temos um conteúdo geralmente de segundo ano, né? Algumas turmas de terceiro ano também verificam esse conteúdo quando estão fazendo uma revisão, né, dos conteúdos todos, né? Todos os conteúdos, né? Então vamos aí, tá? Então a primeira parte que a gente vai tentar lembrar um pouquinho, né? É um pouquinho do conceito, né, que vocês já viram de calor, né? Vocês viram também o conceito de temperatura, né, na termologia, né? Quando você estava estudando esses conceitos, vocês possivelmente confundiam o que era temperatura e o que é calor, né? Então eu tenho aqui duas figuras básicas aqui na tela, certo? Vocês observam que eu tenho duas barras, né? Eu coloquei aqui duas barras, uma vermelha representando uma temperatura maior, então θA, e essa amarela representando uma temperatura menor, θB, certo? Supondo que nosso amigo θA, que vai ser representado agora como uma temperatura, quando eu falar temperatura eu vou escrever θ, certo? Sendo uma temperatura maior que θB, né? Então aí vocês observam, se eles estiverem num ambiente isolado, por exemplo, né? Vamos supor que eles estejam num ambiente só entre eles mesmo, né? Que nenhuma outra fonte de calor entre, né, nesse recipiente aqui que eu desenhei e nem saia, né? Fixa entre eles. Então a tendência é que esse cidadão de temperatura maior, né, ele comece a transferir energia térmica, né, para esse outro corpo de menor temperatura, tá certo? Então essa transferência de energia térmica é o que nós chamamos de calor. Esse cidadão aqui, tá? Esse aqui é a representação do nosso amigo calor, tá? Então o corpo A está na temperatura maior e o corpo B numa temperatura menor, né? Então nesse caso vai ter uma transferência de energia térmica do corpo maior para o corpo menor, tá? Só porque depois de um certo intervalo de tempo, o que vai acontecer com esses corpos, né? Eu tenho aqui novamente agora essa figura, tá? Desenhando a mesmo recipiente aqui, né? Esse aqui não ficou muito bonito, mas a gente dá um jeito para tudo. Desenhando esse mesmo recipiente, né? Não vai ficar muito bem desenhado, mas tudo bem. Então o que acontece? Esse cidadão agora, dessa figura, tá? Ela vai ter o seguinte efeito, né? Esse cidadão agora não vai mais passar energia térmica para esse outro. Por que não vai, professor? Ora, mas não vai porque as temperaturas deles são iguais. Quando igualar as temperaturas, vamos supor que isso aqui esteja a 60 graus Celsius, né? Que é uma temperatura relativamente alta, né? Então aqui também novamente 60 graus Celsius. Então a partir desse momento que os dois corpos estiverem em equilíbrio térmico, se os dois corpos estiverem... O que é equilíbrio térmico, professor? Equilíbrio térmico, para quem não lembra, é quando dois corpos têm a mesma temperatura, certo? Então se os dois corpos estiverem em equilíbrio térmico, isso quer dizer que não tem mais fluxo de calor, não tem passagem de calor. Tudo bem, professor, você até que está explicando esses conceitos de calor, né? Mas aí eu tenho uma dúvida, né? Aquela figura anterior, essa aqui, isso, essa figura aí. Se esse corpo A tivesse, por exemplo, 80 graus Celsius, e esse corpo B tivesse, por exemplo, 50 graus Celsius, professor, esse corpo A teria mais calor que o corpo B? Não faz sentido esse tipo de pergunta, porque calor é justamente o fluxo de energia térmica, certo? Um corpo não contém calor. Qualquer alternativa, qualquer questão que falar que um corpo contém calor mais do que outro, está incorreto, tá? Porque o calor é a transferência
de energia de um corpo para outro. É mesmo, professor? Sim. Então tem como você colocar esse dado para a gente? Tem. Então aqui eu vou colocar aqui para você. Então o calor agora vai ser definido aqui, certo? O calor ele vai ser o quê? É a transferência, ou vamos colocar um termo mais bonito, né? A energia térmica certo? Em trânsito porque o corpo de maior temperatura está transferindo para o de menor temperatura, né? Em trânsito devido a uma diferença de temperatura. Ok, né? Então aqui nós temos a definição, né? Se vocês quiserem acelerar um pouquinho nessa parte, né? Para chegar logo na parte que está escrita, tudo bem. Então, o calor é a energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura. Se o corpo não tem diferença, se os dois corpos não têm diferença de temperatura, não tem calor, tá certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, aqui vocês viram que calor é energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura, tá? Então, nós já sabemos disso, então eu vou colocar para vocês a unidade, né, do calor. Né? Nós já sabemos que, se vocês estudaram um pouquinho de energia, né, vocês sabem que no Sistema Internacional de Unidades, tá certo? A energia, né, ela é o que? É dada em joules, ok? Joule. Caso, quando a gente está tratando de calor, nós utilizamos outra unidade muito conhecida, no caso, né, mais popularmente nesse conteúdo, né, a caloria, que é o cal. Um cal, nesse caso, ele equivale, tá certo? Vamos utilizar mais essa unidade aqui nessa matéria. Ele equivale a 4,1868 joules. Geralmente a gente arredonda para 4,2 joules ou 4,19 joules, vai depender da questão. E isso ela vai dar para vocês, tá certo? Bem, amigos, então a gente vai ver agora um pouquinho sobre calor sensível, entender um pouquinho o que é o calor sensível, né? Nós temos aqui dois tipos de calor envolvido aqui, dois estudos do calor, tá? O calor sensível e o calor latente. O que é o calor sensível? Então imagine o seguinte, imagine que você, tá, tem, por exemplo, essa esfera aqui, né, nesse quadro, tá? Tem uma esfera aqui nesse quadro. E você coloca uma vela nessa fonte de calor, o que vai acontecer? A tendência é que essa vela aqueça esse objeto, né? Então, o que acontece? Depois de um certo tempo que você cedeu essa energia, a tendência é que essa esfera ela aumente sua temperatura, né? Então, toda a energia que você está dando nessa esfera está aumentando essa temperatura. Coloquei aqui ela, né? Mas está muito oval, assim, né? Que a gente não faz perfeito. Então, colocando essa nossa amiga esfera, né? E colocando aqui, representando essa velazinha aqui do lado, a gente observa que, quando eu coloquei essa fonte de calor, né, próximo a essa esfera, a tendência é que, se você tivesse uma temperatura, vamos dizer que fosse 20 graus Celsius, né? Depois que você colocasse a vela, ela ia passar, por exemplo, para 120 graus Celsius, né? Um exemplo qualquer que eu estou colocando aqui. Então, observe que ela teve uma variação de temperatura. Então, à medida que você está cedendo mais energia, maior vai ser essa variação de temperatura. Então, todas as vezes que você cede energia térmica e o corpo varia a sua temperatura, então você tem aqui o calor sensível, tá? Então, aqui vai ser chamado de calor sensível. Agora, existem casos que você cede energia térmica a um corpo, tá? E ele não muda a temperatura. Aqui também nós temos um exemplo do calor sensível, né? Que o corpo aqui estava derretido, né? Aliás, estava na fase líquida, né? Vamos colocar 20 graus Celsius, depois que se aqueceu, vamos colocar 80 graus Celsius, né? Para não evaporar. Então, aqui é um exemplo também muito clássico, tá? Então, voltando ao que se refere ao calor latente, o calor latente é quando você dá energia, né, a um corpo
e ele não aumenta a sua temperatura. Onde é que você vê isso? Ora, bolas, você vê isso quando você está derretendo um gelo, por exemplo, né? Um gelo ele começa a ser derretido a 0 graus Celsius, tá? Então, se você pega uma substância, né, que está totalmente congelada, vou pegar essa figura aqui, colocar aqui do lado. Vamos supor que você tem uma situação que você tem essa figura aqui, um becker como esse, né, um gelo, isso aqui é sendo gelo, né? E você pega novamente, né, vou pegar aqui essa velinha, né, vou colocar aqui, e eu vou aquecer. Quando você aquece esse recipiente, o que acontece? A tendência é que ele comece a derreter esse gelo. Mas quando ele começa a derreter esse gelo, ele ainda não tem mudado sua temperatura. Então, nesse caso, ele vai ficar dessa maneira aqui, ó, tá? Em mudanças de fases, você não vê uma mudança de temperatura, mesmo você cedendo energia térmica, tá? Então, mesmo você cedendo energia térmica, não há variação de temperatura, certo? Então, nesse caso, a energia que você cedeu, se você lembra o conceito de temperatura, né, que é o grau de agitação das partículas, quando você dá energia térmica para a partícula, a tendência é que elas comecem a vibrar com mais intensidade. Então, a tendência é que elas se afastem, certo? E comecem a mudar de fase, né? Se ela estava no estado sólido, ela vai para o estado líquido, certo? Então, isso foi o que aconteceu. Então, quando você está mudando de fase, a energia que você está cedendo àquele corpo não é suficiente para variar a sua temperatura. É suficiente apenas para dar um grau de liberdade maior a essas moléculas, tá certo? Então, esse tipo de energia fornecida e quando tem mudança de fase, você diz que é um calor latente, tá certo? Então, aqui é um calor latente. Ok? Um calor latente, tá? Agora que você já sabe o conceito de calor sensível. Calor sensível, lembrando que é quando você cede energia térmica, tem uma variação de temperatura, né? Calor latente é você cede energia térmica, por exemplo, no derretimento de um gelo, né? E a temperatura não varia, tá certo? Mesmo assim tem calor envolvido, tá? Agora, o que a gente percebe ao longo, né, da nossa vivência, né, é que tem materiais, por exemplo, que eles aquecem mais rápido que outros. Tem na mesma massa, às vezes, né? Às vezes tem a mesma quantidade de matéria, né? Quando você coloca a mesma fonte de calor, um corpo aquece mais rápido do que outro, né? Então, um exemplo básico aqui que a gente pode observar, né? Aqui, ó, né? Então, nesta situação, vamos colocar uma figura para vocês. Espero que seja bem clara, tá? Eu vou pegar aqui uma esfera como essa, certo? Vou colocar aqui, certo? Aqui em temperatura ambiente. Vamos pegar essa esfera, tá? E agora eu vou ligar ela numa fonte térmica. Colocando ela aqui em uma fonte térmica, vou aquecer. Depois que você aquece, tá? Você observa que essa esfera, ela vai mudar a sua temperatura. Obviamente, né? Ela não está mudando de fase, então ela vai mudar a sua temperatura, tá? Só porque o que acontece, né? Quando ela vai mudar a sua temperatura, ela vai adquirir, né, essa cor, por exemplo, né? Então aqui, quando eu aqueci ela, tá? Você vai observar que ela vai mudar de temperatura, entretanto, você não observa uma elevação tão alta assim. Entretanto, você pega outra esfera, né? Quando você pega, por exemplo, uma esfera de outro material, mesma massa, você observa que vai acontecer a seguinte coisa, tá? Então, substituindo essa cidadã, agora você vai pegar agora outra esfera, tá? Essa, por exemplo, tá? Quando você coloca na mesma variação com a mesma fonte de calor, né? Você observa que essa cidadã aqui, tá? Ela vai aquecer de tal modo, né, que a sua temperatura fique mais elevada do que as demais, tá? Então, quando isso acontece, é porque você tem uma coisa que diferencia das demais, que seria seu calor específico. É o caso, por exemplo, do óleo, né? Quando você vai aquecer o óleo, ele aquece muito mais rápido, né, do que, por exemplo, a água, tá? Isso é uma coisa que a gente já observa com mais clareza, tá? Meus amigos,
nós podemos estudar e saber quais corpos vão aquecer mais do que outros, sabendo seu calor específico. Calor específico, professor, o que seria o calor específico? O calor específico seria a quantidade de calor necessária que um corpo recebe por 1 grama, tá? Para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius, tá? Professor, explique com outras palavras. Se você pega, por exemplo, um corpo de mesma massa, você fornece uma fonte de calor para ele, tem corpo que vai aquecer mais do que outros, tá? Então isso é porque o calor específico daquele corpo é diferente dos demais. Então, quanto maior o calor específico, quer dizer que ele precisa de mais energia para variar a sua temperatura. Quanto menor o calor específico, ele precisa de menos energia térmica para variar a sua temperatura. Ah, professor, então quer dizer que o óleo, por exemplo, tem um calor específico menor do que o da água? Exatamente. Por que isso? Porque o óleo, você já sabe que ele aquece mais rápido. Então o calor específico do óleo é bem menor, tá? Professor, não tem uma tabela não para a gente poder enxergar isso aí melhor? Tem, tá? Você consegue essa tabela nos livros de vocês, tá? Que vocês estão utilizando. Mas eu estou pegando essa fontezinha, tá? Essa fonte maravilhosa, né? Que vai nos permitir consultar. Isso aqui eu tirei do Wikipedia, alguns falam do Wikipedia, né? E aqui você observa o calor específico de algumas substâncias. Tá aqui, ó. Você está observando da água, né? Dessa tabela, o maior é o hélio, então é o que demoraria mais a aquecer com a mesma variação de temperatura. Então observa o ar, tem um calor específico baixo, né? O chumbo, olha aqui como o chumbo ele aquece rápido, né? Que seria rápido, o calor específico dele é muito baixo, tá? Agora observe que quando a gente fala que demora mais a aquecer, tem uma vantagem, porque ele também vai demorar esfriar, tá? Então é isso, vamos dizer que ele precisaria de mais energia, tá? Para aquecer, mas também ele teria que liberar mais energia para ter uma variação de temperatura. Então tem essa vantagem também. Então a água demora a aquecer, tá? Mas ela também demora mais que os outros para esfriar, tá? Exceto mais que o hélio, né, que a gente está observando aqui, o calor específico dele que é um pouco mais alto. Professor, tem uma equaçãozinha que a gente possa estudar, né, para a gente aplicar em questões, etc. Tem, obviamente, né, a gente tem uma equação. A equação que nós temos aqui é a equação fundamental da calorimetria, que é dada do quê? Você já sabe que a quantidade de calor que um corpo vai receber para variar a sua temperatura, né, vai depender do quê? Da massa, né, do material do que ele é feito, ou seja, seu calor específico, e obviamente, né, se você quer variar muito sua temperatura, você precisa de mais quantidade de calor. Se você quer variar pouco a temperatura, você precisa de menos quantidade de calor. Então, a quantidade de calor e a variação de temperatura são diretamente proporcionais. Então, desse modo, eu posso fazer uma equação muito conhecida, né, no meio científico e também no ensino secundário, que é o produto, né, que é a quantidade de calor, né, é igual ao produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. O professor coloca aí para mim, tá bom. Então, esse Q é a quantidade de calor, certo? Quantidade de calor. E é dado cal, tá? Esse M seria a massa, certo? Geralmente, quando a gente vai calcular aqui, a gente vai utilizar grama, tá? Unidade de massa como grama. E o calor específico, a gente vai ver essa unidade já, mas colocando aqui, seria cal, certo? Por grama Celsius. Depois a gente vai ver por quê. E aí, a variação de temperatura, você sempre vai olhar de acordo com o calor específico, né? Então, aqui vai ser o grau Celsius. A unidade de temperatura vai ser a temperatura em Celsius, tá? A sua unidade é essa aqui, tá? O grau Celsius, ok? Então, essa é a equação. Então, essa equação me diz o quê? Quanto maior a massa do objeto, tá? Maior é a quantidade de calor necessária, tá? Para que ele varie sua temperatura. Quando o calor específico é alto, maior a quantidade de calor necessária para que ele varie sua temperatura. É isso que ele está falando, tá?
Professor, então coloca a equaçãozinha do calor específico, já você já mostrou, e aí pode ser que algumas questões possam pedir para nós e nós gostaríamos de saber, tá? Então, o calor específico, pessoal, ele é dado por, coloca aqui, específico. O calor específico é dado pelo quê? É só você observa essa equação, né? Simplesmente dividir os dois lados da equação por m delta θ, tá? Então, nós temos aqui o calor específico. Esse é o calor específico, tá? Agora, como eu falei anteriormente, né? Você observa que a quantidade de calor necessário, né, para variar a temperatura não depende só do calor específico, mas depende também da massa, tá? Então, geralmente, quando você quer saber, né, o que é mais eficiente eu saber em determinados momentos, né? Se você tem uma quantidade interessante de massa, né, para você medir, às vezes é mais interessante você saber a capacidade térmica, tá? E o que seria a capacidade térmica? Tá? Matematicamente falando, a capacidade térmica seria o produto da massa vezes o calor específico, tá? Entretanto, se a gente for analisar, seria a quantidade de calor necessária, tá, para que a substância varie 1 grau Celsius, certo? A quantidade de calor necessária para que toda a substância varie 1 grau Celsius, tá? Então, esse seria aí a capacidade térmica, tá? Então, a capacidade térmica ele é dada pelo quê? Tá? Aqui você tem um calor específico. A capacidade térmica é dada por esse Czão maior que o calor específico. Cuidado com isso, né? Cuidado com isso. Ele é dado pelo quê? Simplesmente o MC. Esse aqui é o produto da massa vezes o calor específico. Mas você pode reescrever isso da seguinte maneira, né? Você sabe que a quantidade de calor é MC vezes a variação de temperatura, mas você já sabe que esse MC aqui é a capacidade térmica, então você já sabe que Czão, substituindo esses termos, vezes delta θ, é a quantidade de calor. Na consequência, a capacidade térmica vai ser a quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Então, nessa próxima tela, tá? Vamos fazer aqui um exemplo, né, de cada um desses termos para que a gente possa compreender melhor. Bem, amigos, agora que vocês viram a parte de calor, vamos resolver uma questão, né, para praticar um pouquinho, né? Então, aqui eu tenho 200 gramas de um corpo cuja substância de calor específico é 0,4 cal por grau Celsius. Determine a quantidade de calor é recebido pelo corpo para que sua temperatura varie de 20 para 50, tá? Então, a variação aí foi 30 graus Celsius, né? De 20 para 50, é só você pegar o final menos o inicial, você tem essa variação. Então, como ele está pedindo a quantidade de calor, você já sabe que a quantidade de calor ele vai ser dado, né? Colocando um pincelzinho branco, como nos anteriores. A quantidade de calor, né, na letra A, vai ser dado por massa, né, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor, a massa aqui nesse caso é 200, o calor específico aqui é 0,4 e a variação de temperatura 30 graus Celsius, certo? Multiplicando esse termo aqui, você já sabe que você vai ter 80, certo? 80 vezes 30, e aqui você vai ter nada mais, nada menos que 2.400K. Pronto. Então, letra A, respondida. Vamos para a nossa amiga letra B. Letra B, qual a quantidade de calor cedida? Cedida. Quando ele fala cedida, esse valor nós vamos apresentar por negativo, que perdeu, certo? Então, ele baixou. Toda vez que ele baixar a temperatura, é cedida, tá? Então, mesmo que ele não tivesse falado alguma palavra-chave, você já saberia que teria sido uma perda de calor por conta da redução de temperatura. Então, a quantidade de calor cedida, você vai pegar a mesma equação, não muda quando é perdida ou ganhada, entretanto vai mudar o sinal, vamos apresentar pelo sinal menos.
MC vezes variação de temperatura, tá? Então, Q vai ser menos 200, calor específico 0,4, vezes esse 15. Então, esse Q vai ser menos 80, vezes nosso amigo 15, e aqui vai ser menos 1.200 cal, certo? Nesse outro aqui, ele está pedindo só a capacidade térmica. Nós já sabemos que a capacidade térmica é o produto de MC. Então, a capacidade térmica, quem é o M? 200, o C, 0,4. Então, você já sabe que isso aqui vai dar 80 cal por grau Celsius, certo? Um grau Celsius aqui, se perdeu aqui no pincel. Graus Celsius, ok? Professor, mas você disse que ele tinha outra equação que respondia também à capacidade térmica. Tem. A outra equação poderia ser essa. C é igual a quantidade de calor sobre a variação de temperatura, certo? Então, a quantidade de calor que nós temos lá, aí você pode pegar qualquer uma dessas, desde que você utilize a variação de temperatura correta. Vamos pegar esse primeiro. Então, 2.400, tá? Mas qual foi a variação desses 2.400? Foi 30. Então, você coloca aqui 30, certo? Então, aqui pronto. 240 dividido por 3 dá 80 do mesmo jeito. 80 cal por grau Celsius. Então, independente se você vai utilizar essa equação, tá? Você vai utilizar essa equação ou essa equação, né? O resultado tem que ser o mesmo, ok? Então, qualquer dúvida, poste aqui embaixo, estarei disponível para responder, ok? Até mais.